Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui presencialmente na CEF para realizar os estudos do Livro dos Espíritos, o Evangelho e Nosso Lar. Eu vou ler uma página aqui do livro Cartas do Coração. Foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Meimei. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos são os mais desditosos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por estes momentos de estudo, onde podemos refletir e meditar sobre esta mensagem, sobre esta doutrina deixada por nosso Mestre querido há mais de 2000 anos. Muito mais além. E que nós possamos, que nem a página nos chama a atenção, para continuarmos firmes a nossa caminhada, sem desanimar, sem desistir, nos mantendo firmes, conscientes, sabedores que somos, que nunca estamos sozinhos. Então, Mestre querido, obrigada por tudo e fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, o item 10 da cólera. Volta aqui, isso, vamos lá. Vamos lá. Segundo a ideia falsíssima de que não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado em empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo, propenso a encolerizar-se, quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Então ele já começa nos chamando a atenção que é mais fácil a gente culpar o outro. Ele aqui fala que nós culpamos a Deus, né? Mas é mais fácil culpar o outro pela nossa raiva, pela nossa intemperança, pela nossa falta de paciência, do que a gente parar e refletir e ver que somos nós que estamos, que ainda temos essas, vamos dizer, mazelas dentro de nós, né? E o estudo vem nos mostrar que não, que somos nós mesmos, não tem outro, não, muito menos Deus, que é o nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, que Ele não tem culpa, Ele sempre nos dá oportunidades para nos colocar diante de situações para nos testarmos, né? Quer falar alguma coisa, Nelson?
Não, só falar que é isso mesmo, é da natureza humana, da nossa natureza falha, sempre querer achar uma desculpa. E essa desculpa nunca nos cabe, nunca somos nós os geradores das situações. Quando, ao longo dos milênios, o que tem acontecido é que os nossos erros, eles têm sido praticados, na sua maioria das vezes, por nós mesmos. E então, nessa vida, nessa reencarnação que estamos vivendo, nós estamos tendo um flash do que nós somos, de sempre querer culpar alguma situação, sempre querendo culpar o outro, sempre querendo culpar alguma coisa e até Deus por uma situação controversa ou contraditória que está acontecendo conosco e tentando nos isentar, quando na verdade nós somos, o raiz dos problemas está em nós mesmos. Isso aí. Vamos lá. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. A questão não está na capacidade orgânica. Vamos substituir tudo isso por um ser musculoso, forte, viril, tem mais propensão a ser colérico e usar a força para com o próximo do que um fraco, do que um mirradinho. A questão não está nos atributos físicos nem nas situações, está na essência em si, que colérico é porque colérico conservou, cultivou os seus gestos, os seus atos, que pela força. Nós vimos ao longo da história seres fascistas, seres terríveis, que eram pequenos, eram aparentemente frágeis. Então essa fragilidade física em nada tem a ver com o aspecto da pessoa ser colérica, ser tendenciosa ao mal e por aí vai, e sim dentro dos seus atributos, daquilo que ela cultivou no passado e cultiva nos dias de hoje. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendi. Não depende do tamanho da pessoa fisicamente falando. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Não, olha só, deixa eu só... Eu vi os comentários que você fez no final, não tem a ver com o tamanho, não é isso. Eu quero falar que não é a aparência, não é a condição social, não é o ato da pessoa ser rica, que a pessoa vai ser mais magnânima, mais bondosa, mais caridosa ou mais malévola. Está nos atributos, está naquilo que ela cultivou, está nos aspectos morais, nos atributos morais. Tá. Então, não é a questão da força, a questão não é a aparência, não é a situação social. Você pode ter uma pessoa em alta posição social e ser uma pessoa caridosa. Você pode ter uma pessoa altamente carola, né? Uma carolinha de... Uma pessoa beata de beata tal, que pode não ter aquilo dentro dela. E você pode ter um ateu que é uma pessoa extremamente generosa e caridosa. Então, os atributos morais estão dentro daquilo que nós cultivamos no passado e aquilo que nós esforçamos na vida presente
para realizar. O que eu quis nesse dizer, sentido. tá, o que eu quis dizer é que não depende da aparência, exatamente isso que eu quis dizer. Peraí, gente, que deu um tilt aqui, peraí. O corpo, eu vou ler então, hein? Você achou aí? Achei, aqui tinha fechado. O corpo não dá cólera àquele que não tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes, todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando o quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sobre as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre que pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Hahnemann, Paris, 1863. É exatamente isso. Nós, se a gente quisermos mesmo com vontade, a gente consegue, não vou dizer eliminar, mas pelo menos começar a combater esses momentos. Aqui ele está falando da cólera em si, né? Aqueles momentos de raiva, aquele momento de subir o sangue, ficar tudo vermelho. Então, na verdade, a gente tem que começar a combater, sair da inércia. Isso é que é o mais importante, dar o primeiro passo para a gente conseguir se transformar, né? E só complementando, indo ao encontro que o que a Bel está falando, aqui a gente está falando, nesse trecho especificamente da cólera, mas todos os atributos, todos os nossos adjetivos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, pode e deve ser melhorado. Na verdade, nós estamos reencarnados exclusivamente para isso, para nos conciliarmos com os inimigos, para alargarmos o nosso núcleo afetivo com verdadeiros amores e para nos tornarmos pessoas melhores, mais condescendentes, diferentes daquilo que nós fazíamos no passado. Então, isso serve para todos os nossos atos não muito cartesianos, não muito corretos. Aí vocês podem perguntar, mas o que eu tenho que melhorar? Cada um de nós sabe, na calada da noite, os pensamentos que passam pela cabeça. Cada um de nós sabe o ímpeto que tem, o ímpeto que brota, e principalmente nos momentos de contrariedade, de raiva, de ira, de fúria. Então, cada um tem que melhorar exatamente nesses atributos. Como? Colocando em prática no dia a dia, tornando-se uma pessoa mais calma, uma pessoa mais ouvidos, uma pessoa que fale menos, uma pessoa que faz mais, uma pessoa que agride menos ou não agride, uma pessoa diferente daqueles ecos que temos dentro de nós. Que ecos são esses? Quando a gente está no furor, numa irritação, são os ecos dos atos que nós costumávamos fazer e concretizar e finalizar em reencarnações passadas. Então é essa a missão de cada um. No caso aqui, a cólera. No caso da cólera, ser mais calmo, ser mais condescendente, ser mais observador, rezar mais, falar menos, ser menos reativo às situações, segurar os ímpetos nos momentos difíceis e por aí vai. Tá? Então só cabe a cada um de nós fazer isso. Eu não posso pedir para a Bel segurar os meus ímpetos. Agora, é fato que a convivência dentro do núcleo familiar e dentro dos núcleos sociais estreitos e mais largos que nós temos na vida,
através das observações do respeito, vai fazer com que a gente tenha laboratórios para fazer essas modificações. Bom, Valéria, nós estamos no capítulo 9, item 10. Especificamente no item 10 a gente vai do Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, a gente vai começar agora o capítulo 10, que acabou o item... nós vamos começar o capítulo 10 exatamente agora. A Marta colocou aqui: o atributo moral é um progresso do espírito, pois, uma vez adquirido, se mantém as outras encarnações. É exatamente isso. Daí, se mantém nas outras, né? Justamente indo ao encontro que a Marta está falando, é que a gente sabe, que a gente vê por que no meio do mato, com pessoas que nem têm relações sociais ou cultura com outros, tem pessoas tão puras, tão magnânimas, tão gentis e por aí vai. Porque é uma característica do espírito. Elas já trazem essa bondade como conquista oriunda de todas as reencarnações passadas. E porque tem pessoas extremamente beneficiadas numa situação privilegiada, que são tão más, estão tendo uma oportunidade nessa vida de modificação. De modificação. Porque essa maldade que eles trazem era aquilo que eles trouxeram do passado. E muitas vezes fazem por ignorância, por não saber a extensão exata de quão errado é. Por isso que a gente precisa vivenciar, a gente precisa conviver e precisa observar os modelos bons e os modelos não tão bons, para que a gente possa fazer igual ou não fazer igual. Tá? Então vamos lá. Capítulo 10 Bem-aventurados, Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 1. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está em São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Está em São Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. É interessante falar aqui que eles colocam a figura de Deus nessa estrutura, perdoar e para que sejam perdoados. Se você não perdoar, Deus também não perdoará. Ora, isso tudo é uma forma simbólica da gente entender as leis divinas, porque na verdade o que está em jogo são as leis divinas registradas na natureza, registradas no universo, registradas em todo o turbilhão. Porque tudo que nós fizermos de bom ou de mal para nós ou para o próximo vai retornar para nós mesmos. Então isso é uma lei da vida, isso é uma lei inerente às leis divinas. Então quando você perdoa ao próximo, quando você é caridoso, tudo, a vida irá te retribuir essa paz, irá retribuir as energias benfazejas e as situações, os encontros, os equilíbrios. Então, quem vai nos perdoar somos nós mesmos, à medida que nós perdoamos ao próximo. Quem vai fazer com que coisas boas aconteçam na nossa vida, e aí nós não estamos falando em aspecto material, financeiro, e sim aspectos morais, irá retornar para nossas vidas em algum momento exatamente aquilo que a gente fizer aos outros. O que acontece é que nem sempre retorna nessa vida. Os prêmios, as situações, a retribuição nem sempre acontece no exato momento, mas ela vai retornar no momento certo, no momento adequado. Vamos lá. Item 3. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular,
a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso está em São Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Então, isso é cada falta. E mesmo assim, o que ele quis dizer é para a gente perdoar. Quando? Sempre. Sempre. Vou fazer conta, eu sou matemático, 7 vezes 7, 49, dá 490 vezes. Não, mas quando você passa a pensar na exata medida do que a Isabel falou, 70 vezes, 7 vezes cada falta, isso é uma metáfora para perdoar sempre. Perdoar sempre. Não é? E não é perdoar para que Deus lhe perdoe. Perdoe para que você se torne uma pessoa melhor, para que os vínculos negativos que se prendem fluidicamente um ao outro se cortem, para que você não leve para dentro de si as mágoas, as infestações, as incrustações negativas. E outra questão importante aqui, quando você tiver uma contenda com alguém, em vez de falar aos 7 ventos para todo mundo, vai ter em particular, vai dar essa orientação ou essa conversa em particular. Porque se isso for aceito, aquele irmão, aquele outro, aquele amigo, poderá ficar de tal forma grato com a confidencialidade, com a preocupação, que poderá ser uma lição e poderá ter ganhado o irmão com o ensinamento. E isso acontece só no aspecto material do dia a dia, de encarnado para encarnado? Não. Isso acontece com os nossos atos observados por aqueles nossos inimigos desencarnados, que vendo os nossos atos diferentes daquilo que nós fazíamos no passado, e nós fazíamos, creiam, eles começam a reavaliar, mas que isso? É uma modificação? Se caboclo modificou mesmo, ele se tornou uma pessoa melhor, e essa modificação poderá ganhar esse irmão que, no afã de querer retribuir um mal do passado com um mal no presente, acaba servindo de aprendizado e uma lição para ele também. Então nós só estamos sendo constantemente observados e circundados por encarnados e por desencarnados. Aqui tem alguém colocou: o perdão só vem quando a dor passa. Tem um período para essa recuperação. Isso é individual. Isso é individual. E a gente fala num caso, sabe que nós temos que pegar os casos mais preciosos. Falando de Chico, certa feita alguém veio pedir perdão para ele porque fez algum ato para ele de pensamento ou de ação, não sei exatamente a história, mas ele falou: não, eu não tenho que te perdoar, porque em momento nenhum eu me senti agredido. Então nós temos desde o sentimento de não se sentir agredido e, portanto, não ter a necessidade de perdoar, porque não foi afetado, até o momento de você perdoar, que é não desejar o mal para a pessoa, você perdoar em outro estágio, que é orar para essa pessoa, além de perdoar, e ao ponto de não desejar nenhuma mácula, não só não fazer o mal, como não desejar nenhuma mácula, como rezar e como amar essa pessoa, sabendo que todos podem errar, assim como nós, e todos podemos não estar bem em algum momento da vida e cometer atos desconexos com o nosso dia a dia. Conceição colocou aqui: nós pedimos sempre para que o Pai nos perdoe. No entanto, temos muita dificuldade em perdoar o próximo. Porque nós nos sentimos privilegiados em relação ao próximo.
Tudo pode conosco, mas com o outro a medida não é a mesma. No fundo, nós que somos permitidos, nós que nos permitimos ficar magoados. A Conceição acabou de colocar aqui também. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Uma situação rotineira, corriqueira em nossas vidas. Quando normalmente, nós nos sentimos frustrados ou assim traídos ou agredidos por aqueles que temos mais vínculos ou por aquele que nós não esperaríamos em uma situação. Isso nos leva a uma situação também, que nós devemos refletir, de sempre que nós fazemos uma coisa, nós não deveríamos esperar nada em troca, nenhuma retribuição e nem a gratidão. E nós, muitas vezes, fazemos as coisas esperando alguma contrapaga, nem que seja um agradecimento ou alguma gratidão e por aí vai. Isso faz parte do nosso ser. Então, quanto mais próximo nós estamos de alguém, quanto mais próximo nós levamos um baque em relação a alguém próximo, mais nós sentimos. E frequentemente nós nos sentimos traídos, e traídos que estamos nos sentindo, não nos julgamos em condições de perdoar. Ora, nós devemos também considerar que muitas das vezes, na situação, nós podemos ter errado. Nós queremos o perdão do próximo, mas nós podemos ter feito alguma situação, até inconscientemente, que nos levou a agredir essa pessoa. Então é fundamental essa questão do perdão. Nenhum de nós é equilibrado, nenhum de nós tem a completa transparência, tranquilidade, serenidade em todos os momentos da vida. Todos nós temos dias que nós acordamos com algum humor atravessado, com alguma situação não muito agradável. Então isso tudo tem que se levar em conta. Tudo tem que se levar em conta, porque tudo que o outro faz, nós podemos estar fazendo também. Faltam 4 minutos, Ernesto. Você acha que o item 4 é grande? Não, vamos parar aqui? 4? Não, vamos para o livro dos Espíritos. Tá, item. O livro dos Espíritos. Então. Livro dos Espíritos, questão 965. Livro dos Espíritos, questão 965. Natureza das penas e gozos futuros. Não. Tem alguma coisa de material, as penas e gozos da alma depois da morte? Tem alguma coisa de material, as penas e gozos da alma depois da morte? Não podem ser materiais, dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Explica aí, por favor. Explica aí, porque... Vamos destrinchar um pouquinho aqui em outras palavras. Nós encarnados que estamos com a matéria, aqui tem o espírito do Ernesto, que está vivenciando o nome Ernesto, num corpo adequado para essa existência, qual foi definido, e vivenciando experiências eminentemente no mundo, experiências morais e materiais e intelectuais, mas no mundo essencialmente material. O mundo, eu estou sentado numa cadeira que é uma matéria densa, bruta, pego um carro que é uma matéria densa, bruta, vou morar numa casa de tijolos, bruta, densa, constituída por matérias, todas as matérias disponíveis no orbe terrestre. Quando nós desencarnamos,
existe uma desmaterialização da vida. O espírito que habita o corpo de Ernesto vai se emancipar e vai vivenciar a verdadeira vida, que é totalmente espiritual, totalmente etérea, totalmente envolta em valores morais. Quando você vai para o outro lado da vida, o que você leva são os atributos intelectuais legitimamente conseguidos e os atributos morais. Você não vai levar a sua casa, você tinha aqui o seu carro, o seu dinheiro, os seus títulos, o seu uniforme, a sua patente, nada disso. Você vai levar aquilo que você bem utilizou e se aproveitou para transformar em conhecimentos, em intelectualidade, no sentido positivo, e atributos morais. Em estando na espiritualidade com esses atributos morais, tudo passa a incorporar ao espírito, como um ser mais inteligente, um ser capaz de entender de uma forma melhor o universo, e, portanto, o que vai estar em voga serão os valores morais. Aqueles que estão na espiritualidade tentando vivenciar parte das coisas que deixaram na Terra, estão em sofrimento. Ah, porque eu deixei a minha mulher como sentimento de posse, ela está com o outro. Ah, porque eu deixei meu castelo, a minha casa, o apartamento que eu tanto gostava com vista para o mar. Ficou. Utilizou por empréstimo aqui quando estava na Terra. Na espiritualidade, você não vai levar isso para lá. Você vai levar aquilo que você fez de bom e aquilo que você fez de ruim, de mal. Logo, aos homens, aos encarnados, as relações físicas, aos espíritos, as relações espirituais. Por isso que nós temos que cultivar aqui na Terra uma equação não só de ganância e poder e questões materiais, mas de aproveitar as situações para adquirir as verdadeiras riquezas. São os atributos culturais, intelectuais e principalmente morais. Acho que respondi, né? Vamos lá. Gente, se tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá? A gente, dentro do possível, responde. 966. Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem, às vezes, tão grosseira e absurda ideia? Inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. Compreende as crianças as coisas como um adulto? Isso, ao demais, depende também do que lhe ensinou. Aí é que está a necessidade de uma reforma. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve-se, então, que recorrer a comparações e tomastes como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem não pode exprimir. Vamos lá. Vamos lá tentar destrinchar isso. Um ser realmente material, um homem reencarnado, materialista, e alguns desencarnados ainda com pensamento materialista, o que eles vislumbram para o futuro? O futuro de glórias, no sentido de glórias financeiras, materiais, de poder, de ganância, e por aí vai. Aqueles que, além disso, pensam na morte, se é que tem espaço para pensar, pensam nas glórias que terão ao lado de Deus, no céu. E aí entra aquela equação que não tem pé nem cabeça dos seres angelicais e aqueles, uns são fadados a seres anjos, outros fadados a irem para a pena eterna ou para o inferno e por aí vai, que está completamente longe dos ideais e daquilo que Deus criou.
Deus criou todos iguais para que todos alcancem a euceucitude, a evolução contínua, evolução que nos fará ser pessoas melhores, pessoas mais condescendentes, fraternas, amigas, amorosas, mais igualitárias. Por isso que ele fala da necessidade da reforma, né? Então, a modificação, ela se dá gradativamente, no sentido de nós passarmos a sermos mais generosos com o próximo aqui na Terra, cultivar atributos bons, esperando mundos futuros melhores para todos nós, e não só para nós, e tem uma diferença substancial daquele que cultiva na vida os bens materiais e as glórias materiais e daquele que procura se melhorar e evoluir nos atributos morais, intelectuais e sociais. Eu tenho que estar feliz pela felicidade do próximo, pela saúde do próximo, não só pela minha saúde. Então, quando se fala das penas, no sentido negativo, ou do usufruto dos gozos futuros, eles são variáveis desde dos primórdios do primitivismo até hoje, por exemplo, porque nós tendemos gradativamente a pensar de uma forma mais leve, mais amorosa, mais fraterna e modificativa. Quando será um mundo mais feliz? Quando não houver tristeza, quando houver sofrimento, quando tiver uma intercorrência com todos se solidarizarem e se esforçarem para amenizar o sofrimento alheio. Tudo isso fará um mundo mais feliz, porque a felicidade ela vai se tornar uma equação de amor ao próximo, de torcida pelo próximo também. E aí o gozo futuro não está nas questões materiais, está nas questões espirituais. E as penas deixarão de ser as penas do inferno, as penas lá do diabinho, do caramunhão, que seja, para ser uma transformação em que todos verão a luz, o sol brilhará para todos e todos evoluirão, independente do nível evolutivo que se encontra atualmente. Mais ou menos isso, acredito eu. Então, vamos lá. 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Eles conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é a fonte suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam, exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que os precederam a aspirar a... Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que os precederem e aspiram a alcançá-lo. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Sabem que deles dependem o consegui-la e para a conseguirem trabalham, porém com a calma da consciência tranquila e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Bom, aqui começou até uma parte que você já falou antes, né? Mas essa felicidade dos bons espíritos é exatamente de fazer o bem pelo simples prazer de fazer o bem como hoje a gente respira o ar, que é tão
é tão normal, a gente faz inconscientemente, sem pensar no que está fazendo. Então, essa felicidade é exatamente isso, é você ajudar o próximo, estar feliz, emanando boas vibrações para o próximo, estar sempre ajudando quando pode. E eles não têm mais essas necessidades. Na verdade, ele fala aqui, não experimenta as necessidades, nem sofrimentos, nem as angústias da vida material, porque eles já não sentem mais isso, eles não têm mais esses sentimentos, essas coisas que são tão materialmente falando, a gente encarnado. Dá para entender o que eu estou falando? Tá, mas assim, o que a Bel está falando, só para ficar mais claro, é assim. Hoje, na vida material, no mundo de provas e expiações, é um estágio muito iniciante na evolução rumo a sermos seres celestiais. Então, o mundo que nós habitamos hoje, existe um mal muito maldoso que supera o bem. Existem doenças muito dantescas, existem situações muito contraditórias nesse momento e muito pesadas aos nossos olhos, praticadas por irmãozinhos inconsequentes, vamos dizer assim. Isso nos faz sofrer hoje. Você ver um ente amado sofrer te traz uma certa angústia, um certo sofrimento. Com a evolução natural e o próximo estágio evolutivo do planeta será um mundo de regeneração, onde o bem supera o mal não tão dantesco, teremos menos sofrimentos, com a deterioração da matéria, com menos processos kármicos, com doenças degenerativas, com menos calamidades, como crimes atrozes. Vai ser tudo muito mais leve. E gradativamente, conforme nós formos ascendendo aos mundos pelos nossos esforços, nossos méritos, o amor será tônica. Então, nós não trabalharemos exclusivamente para nós trabalharemos para o bem-estar do outro. Nós ficaremos felizes pela vitória do outro. Uma situação, eu estando lá no mundo mais elevado, vendo uma situação dantesca no mundo mais antigo, menos evoluído, a gente vai saber que aquilo acontece não é por excesso de maldade, crueldade, sim por desconhecimento. E até a gente fala, coitado, é um espírito que vai passar por muitas situações difíceis, mas faz parte da evolução, faz parte do crescimento. Se hoje nós olhamos o que acontece ao nosso lado com olhos espantosos, os crimes, as atrocidades, as situações, os roubos, tudo isso, é porque isso já não está completamente dentro de nós. Nós já não praticamos dessa forma, porque nós já mudamos, passamos por esse estágio. Que não quer dizer que nós não tenhamos feito isso ou coisa pior há pouco tempo atrás, em encarnações passadas. Então é nesse sentido que eu vejo no que consiste a felicidade dos espíritos. A felicidade do outro. Eu vou ficar feliz em ajudar e ver o outro feliz. De conseguir, né? Entendeu? Uhum. As questões estão mais nos aspectos morais. E outra coisa importante que eles falam aqui, entre os maus e os perfeitos há uma afinidade de graus. Estamos numa gradação, como se estivéssemos numa escola. E essa escola a gente passa de reencarnação em reencarnação. Mas se a gente não se esforçar, a gente vai repetir de ano, porque ele vai estar fazendo as mesmas coisas que nas reencarnações passadas. É isso que ele fala aqui agora, depois também. Gradativamente, nós temos missionários, baluartes, aqueles que fazem diferença, que mostram caminhos e esses caminhos nos estimulam, incentivam a seguir e aprender coisas boas. E aí nós vamos deixar velhos conceitos que nós achávamos corretos e vamos
interpretá-los como coisas erradas e vamos passar a seguir os modelos bons, imitando e fazendo coisas boas. Isso é a missão dos grandes missionários, dos grandes profetas, dos grandes agentes das modificações enviados por Jesus. E temos casos e casos dessa humanidade. O que ele fala aqui também, que a gente não pode deixar de pontuar, é que toda essa evolução, que ele fala que tem esses graus entre os maus e os perfeitos, que ele colocou aqui, tudo depende de nós mesmos, pela nossa reforma. Tá vendo também? Ah, tá virado, desculpa. É verdade. Depende da nossa reforma, dos nossos esforços e da nossa forma de ver, porque vai chegar uma hora que mesmo a gente vendo uma situação má, a gente vai ver aquela criatura diferente, não como uma pessoa que merece ser esquartejada ou pena de morte, mas uma pessoa que merece de cuidados para de ajuda, tentar se recuperar o melhor possível. Isso aí. A Conceição colocou aqui, quando florescer em nós todas as virtudes, domando e vencendo o orgulho, o egoísmo e todos os seus derivados. Isso aí. Né? Vamos lá. 968. Citais entre as condições da felicidade dos bons espíritos a ausência das necessidades materiais. Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozo? Sim, gozo do animal. Quando não pode satisfazer essas necessidades, passas por uma tortura. Ou seja, ele está visando, ele fez uma pergunta como se fosse a satisfação material, né? Porque ele fala as condições da felicidade, a ausência das necessidades materiais, mas essas necessidades não são para o homem uma fonte de gozo. Aí ele fala que sim, mas é um gozo material. Vamos tentar explicar melhor. Tem um capítulo que fala do necessário e do supérfluo. A vida, nós temos toda a condição de estudar, de trabalhar, de progredir. E existem leis de trabalho, leis divinas, evolucionistas, para que a gente venha fazer as conquistas, conquistar o intelecto, a sabedoria, melhores condições. Tudo isso é lícito. Tudo isso é lícito, fruto do nosso trabalho. O grande dilema da vida está entre o que é necessário para viver e o que excede. Tudo que excede o necessário, ele pode passar a ser uma fonte escravizante de problemas. E o homem frequentemente ultrapassa esses limites e busca os excessos pelo excesso, os acúmulos pelos acúmulos, e por aí vai. Ora, sempre que você tem excesso, sempre que você tem uma situação, você teve essa oportunidade e poderia estar fazendo um bom uso ou melhor uso disso do que está acumulando, como se fosse tio Patinhas, botando dinheiro no cofre, no cofre, no cofre, no cofre, no cofre. Até quando? Você desencarna, o seu cofre fica. Daí a passagem que as traças roem, em que os ladrões levam. Então, nessa questão aqui, está falando das questões materiais. O excesso das questões materiais realmente nos escraviza, nos sugere, e somos tendenciosos a isso, a necessidades quiméricas que poderão nos trazer transtornos futuros. A gente não vai ter para viver, a gente vai viver para ter. É diferente. E a outra questão dos prazeres. O prazer, você ter prazer em alguma coisa, é você ser feliz, é você dar uma condição melhor para alguém, para o seu filho, de estudar e de evoluir e por aí vai, de você repartir e dividir aquilo que você tem.
Mas o prazer, e aí falando do prazer pelo prazer, o prazer principalmente o material, principalmente o físico, ora, o prazer físico, o prazer carnal, é um prazer, é uma atração por alguém que você gosta, que pressupõe um amor, um desejo e uma troca energética e fluídica, com que vai fazer que ambos se fortaleçam e possam evoluir mais fortes numa parceria para o futuro. O prazer pelo prazer, só pela matéria, ele é degenerativo, ele é desagregador e traz energias negativas correlatas. Então, eu coloquei aqui como resposta nessa questão de ausência de necessidades materiais, o excesso delas nos traz mais problemas, quer as matérias, conquistas materiais, quer os prazeres físicos, traz mais problemas do que sabores, quando eles deviam trazer mais felicidade, pureza e equilíbrio do que qualquer outra coisa. E na própria pergunta, colocais a ausência de necessidades materiais como condições para a felicidade dos espíritos. Um dia, hoje precisamos das questões materiais para a subsistência. Hoje precisamos de alguma ambição para melhorar a nossa vida, para melhorar os nossos conhecimentos, para repartir os nossos conhecimentos, porque tudo que nós fizermos de bom, nós estaremos contribuindo para a sociedade, para a evolução da sociedade, do próximo, para ajudar, beneficiar. Então nós precisamos hoje das questões materiais. Haverá um dia que a vida, em algum nível evolutivo, será eminentemente espiritual e moral. Nós não precisaremos das questões materiais e físicas. Quanto mais a evolução vem, quanto maior o nível evolutivo, e aí nós temos as escalas evolutivas, o mundo primitivo que nós passamos, mundo de provas e expiações que nós estamos, mundo de regeneração, que é o mundo de entre-safra, que nós estamos passando, mas não somos ainda, onde o bem supera o mal, mas ainda existe o mal e nós podemos ainda errar. Os mundos ditosos felizes, onde o mundo já será quase que totalmente no bem, feliz e, portanto, imaterial, e os mundos celestiais, onde está Jesus hoje, em algum nível. Então, nós estamos apenas no segundo nível evolutivo. Portanto, a matéria bruta é extremamente inerente à nossa vida ainda. E necessária, né? A Conceição colocou aqui: Deus nos presenteia com habilidades, aptidões e capacidades para suprir tudo o que necessitamos. Infelizmente, nós sempre queremos mais e mais em termos carnais e materiais. E nem sempre de uma forma de conquista, uma forma lícita, né? Enfim. Acabou. 969. Que deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores? É uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e compreendem, mas que tudo, como muitas outras, não se deve tomar ao pé da letra. Tudo em natureza, desde o grão da areia, canta, isto é, proclama o poder e sabedoria e a bondade de Deus. Não creais, todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Fora além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência dele seria uma inutilidade sem termo. Então, isentos das tribulações da vida corpórea, já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas,
dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Essa sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo. Toda sua. Essa questão é muito simples, por mais que seja difícil caber na nossa cabeça. Ora, essa pergunta, uma pergunta feita por Kardec de uma forma muito inteligente. Kardec era danado e fazia as perguntas usando o nosso nível, mais ou menos, mas para obter respostas muito... Ele sabia quais eram as respostas. Quando fala, o que é preciso entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados de lhe cantar louvores, o que é possível entender por isso? É que na nossa maledicência, na nossa pequenez de raciocínio, é que chegou num nível, eu sou patrão, eu sou aspone, eu sou um assistente das obras de Deus. Ora, meus amigos, temos estudado e entendido gradativamente que quanto mais nós evoluirmos, quanto mais nós entendermos os mecanismos que regem os processos reencarnacionistas e, portanto, reparação dos erros e mudança para amores, quanto mais nós entendemos isso, na espiritualidade, menos descanso nós teremos. No livro Nosso Lar, que nós estamos estudando e vamos continuar a seguir, fala que todos têm direito ao repouso, porque estamos num padrão espiritual ainda relativamente denso. Nós não somos pouco evoluídos. Então, como nós temos ainda um pouco da densidade, nós precisamos repousar para trabalhar com qualidade. Quanto mais evoluídos os espíritos são, menos eles repousam. Porque o prazer em fazer o bem e trabalhar é tão grande que eles atuam diuturnamente sem repouso, sem férias, sem feriados. E é isso que quer falar. Estão ocupados em cantar louvores, significa e são parceiros de Deus, criados por Deus, sujeitos a constante trabalho em favor do próximo. Que próximo é esse? Todos que estão no universo, encarnados, desencarnados, nos mais diferentes orbes planetários. Então, quanto mais evoluído formos, mais trabalho teremos. A notícia que nos chega é que Jesus, que é o estruturador do planeta Terra e o governador do planeta Terra, ele não gere só o planeta Terra, ele é governador de outros planetas também. E assim nós seremos um dia, porque de tal forma que nós não precisaremos repousar. Nós trabalharemos incansavelmente. Por quem? Pelo próximo, pelo bem-estar do outro, por amor, por felicidade. E é isso que nos alimenta. É isso que eu ia falar agora, é isso que dá energia, né? Quanto mais você trabalha, mais energia você tem, mais você trabalha, e é um ciclo, né? Eu estava vendo um documentário? Um documentário, muito bem, sobre Chico Xavier. 4 pessoas conhecidas conversando sobre Chico Xavier. E todos eles tentaram, algumas vezes, conheciam Chico e conviviam com Chico. Chico era uma figura fisicamente extremamente franzino, extremamente frágil, extremamente, assim, você não dava nada, parecia que ia cair de uma hora para outra. E todos eles reportaram que tentaram por algumas vezes acompanhar Chico dia e noite nos seus trabalhos durante um período, não um dia, mas uma semana, um período. E todos os 4 foram igualmente unânimes em falar que era absolutamente impossível. Que energia danada era essa que movia um ser encarnado num corpo totalmente debilitado a trabalhar tanto em função do próximo?
o amor, o desejo de fazer o bem incessante. Isso alimentava o espírito e ele recebia cargas fluídicas para repor aquele corpo e manter o corpo em atividade. E um caso engraçado, só para encerrar, está no horário, né? Falta um minuto. Engraçado é que uma senhorinha falava com um assessor: fecha o portão. Mas o seu Chico não fala para o Chico, não. Se fala para o Chico, ele vai deixar aberto e não vai virar o noite e o dia. E fechava um portão. Daqui a pouco o Chico chamava o rapaz: dá para você abrir o portão, por favor? Porque enquanto tiver uma criatura aí fora, eu não posso deixar de atender. Isso é amor. Isso é um espírito extremamente amoroso habitando num corpo em frangalhos que está sendo segurado pelos demais espíritos, recebendo os fluidos essenciais para poder dar conta da sua missão. Imagine Chico na espiritualidade. Vocês acham que ele descansa? Vocês acham que ele descansa? Só para fechar essa questão. Tá? E fechamos aqui a questão 969. A próxima a gente vai ler. Fechamos a questão 969 do Livro dos Espíritos. E agora vamos passar para o livro Nosso Lar. Nós vamos ler o capítulo 50 hoje. Hoje nós vamos ler o capítulo... Desculpa, 49. Desculpa, 50 para a semana que vem. Hoje vamos ler o capítulo 49. Eu vou ler aqui, tá, meu? Não. Então tá. Todos prontos? Capítulo 49. Regressando livro Nosso Lar. Regressando a casa. Imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade. André Luiz foi permitido, só fazendo teve a permissão, dado o seu esforço, o seu trabalho, de retornar ao lar que ele tinha quando encarnado estava, para ver seus entes queridos. Cheguei à minha cidade com a sensação indescritível do viajante que torna ao berço natal depois de longa ausência. Sim, a paisagem não se modificara de maneira sensível. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu, o mesmo perfume errante. Embriagado de alegria, não mais notei a expressão fisionômica da senhora Laura, que denunciava extrema preocupação, e despedi-me da pequena caravana que seguiria adiante. Clarencio abraçou-me e falou: você tem uma semana ao seu dispor. Passarei aqui diariamente para revê-lo, atento aos cuidados que devo consagrar aos problemas da reencarnação da nossa irmã. Então eles foram para lá num projeto já para viabilizar a reencarnação da Laura. E nessa mesma viagem foi possibilitado a André Luiz que ele fosse visitar a sua família, visto que ele já estava de tal forma vacinado ou com conhecimentos que pudesse visitá-los sem se emocionar e sem se inflamar com quaisquer situações. Esse era o entendimento. Mas Clarencio ficou de visitá-lo todos os dias. Se quiser ir a nosso lar, aproveitará a minha companhia. Passe bem, André. Último adeus a dedicada mãe de Lísias, e me vi só, respirando o ar de outros tempos e longos austos. Não me demorei a examinar pormenores. Atravessei rapidamente algumas ruas a caminho de casa. Ansioso, né? Extremamente ansioso. Porque quando nós desencarnamos, se nós sentimos saudades daqueles que partiram, aqueles que partem também sentem saudade. São amores, né? Coração me batia descompassado à medida que me aproximava
do grande portão de entrada. O vento, como outrora, sussurrava carícias no arvoredo do pequeno parque. Em frente ao pórtico, ostentava-se garbosa a palmeira que, com Zélia, que era a esposa que vivenciou o estágio terrestre, eu havia plantado no primeiro aniversário de casamento. Ébrio de felicidade, avancei para o interior. Tudo, porém, detonava diferenças enormes. Onde estariam os velhos móveis de Jacarandá? Olha o apego falando aí, gente. Olha o apego falando inconscientemente. A árvore que eu plantei quando casei, que é o símbolo da felicidade eterna. Os móveis de Jacarandá que conquistei, onde estariam? E o grande retrato onde, com a esposa e os filhinhos, formávamos gracioso grupo, onde estaria? Alguma coisa me oprimia ansiosamente. Que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção. Dirigi-me à sala de jantar, onde vi a filhinha mais nova, transformada em jovem. E quase no mesmo instante vi Zélia, que saía do quarto, acompanhando um cavalheiro que me pareceu médico à primeira vista. Gritei minha alegria com toda a força dos pulmões, mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes. Compreendi a situação e calei-me, desapontado. Ele se esqueceu que estava desencarnado e deu um grito, achando que todos fossem vir correndo abraçá-lo. Abracei minha companheira com carinho da minha saudade imensa, mas Zélia parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Muito atenta, perguntou ao cavalheiro alguma coisa, que não pude compreender de pronto. O interlocutor, baixando a voz, respondeu respeitoso: só amanhã poderei diagnosticar seguramente, porque a pneumonia se apresenta muito complicada, em virtude da hipertensão. Todo cuidado é pouco. O doutor Ernesto, Ernesto tem todas, hein, gente? O doutor Ernesto reclama absoluto repouso. Ora, vemos agora que quem saiu de dentro do quarto, de fato, era um doutor médico. E o doutor Ernesto, que precisava de repouso e que estava com pneumonia, era um outro Ernesto, que estava no cômodo dele. Quem seria aquele doutor Ernesto? Perdia-me num mar de indagações quando ouvi minha esposa suplicar, ansiosa: mas, doutor, salve-o por caridade. Peço-lhe, não suportaria uma segunda viuvez. Zélia chorava e torcia as mãos, demonstrando imensa angústia. Um corisco não me fulminaria com tamanha violência. Ufa! Outro homem se apossara do meu lar. A esposa me esquecera. A casa não mais me pertencia. Valia a pena de ter esperado tanto tempo para colher semelhantes desilusões? Corri ao meu quarto, verificando que em outro mobiliário existia na alcova espaçosa. No leito estava um homem de idade madura, o Ernesto, evidenciando melindroso estado de saúde. Ao lado dele, 3 figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. Notem que André Luiz não é qualquer espírito. André Luiz é um espírito que foi uma figura importante quando estava reencarnado, deu as suas escorregadas, como nós damos, antecipou o seu desencarne como suicida involuntário ou indireto, melhor dizendo, porque mesmo ele sendo conhecedor da medicina, ele fazia uso de situações
bebidas e fumo, que sabiam que profundamente como fazia mal, e assim desencarnou. Passou mais ou menos 8 anos no umbral, foi resgatado pelo pedido de clemência e súplica a Jesus, pela humildade, já estava trabalhando e conhecendo uma série de situações já no nosso lar, um lugar saneado, equilibrado, e já estava fazendo bem, já estava mais humilde, mais adequado, e mesmo assim, quando na primeira oportunidade que ele teve, concedido de ir ao lar, ele, meu quarto, meus móveis, minha mulher, minha filha, um sentimento latente que nós temos de posse muito grande. Imagina um ser que desencarna, não sabe que desencarnou, está tão pego a situações materiais que acha que está vivo. Imagine um ser desse. Então de nós refletirmos e nos prepararmos nossas malas. Uma viagem que não tem como evitar. E essa viagem, quando a gente prepara as malas, é nós estudarmos, nós nos desapegarmos, nós sermos pessoas mais livres, assim, no sentido do sentimento de posse, de ganância, no sentido material mesmo, que a gente estava estudando no Livro dos Espíritos. E viu que ao lado dele, ele já tinha essa percepção, não é sempre que se tem, mas ele viu entidades enegrecidas, e esse enegrecimento é pela densidade da psicosfera que eles emanam, do negativismo, viu que estavam tendo um processo obsessivo que estava agravando a situação do nobre Ernesto. Não vamos tratar Ernesto de nobre, né? De pronto, tive ímpetos de odiar o intruso. Poxa! Com todas as forças, mas já não era eu mesmo homem de outros tempos. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos de amor, da fraternidade e do perdão. Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores, devotadas ao mal, entretanto não consegui auxiliá-lo imediatamente. E por que não conseguiu? Porque ele ficou, de certa forma, com esses pensamentos negativos de posse, de desejos, de sentimentos menos felizes, de ira, de cólera, de raiva, de ciúme. Tudo isso fragilizou a sua camada translúcida de paz, de energia, de pureza e por aí vai. Não obstante ele fosse um neófito nessa situação de descoberta, ele já tinha alguns estudos e algum preparo, mas isso tudo foi contaminado por ele mesmo. E assim nós nos contaminamos no dia a dia. Nós não precisamos morrer para nos contaminar. Quando nós nos irritamos com uma situação, quando nós achamos que alguém está sendo injusto conosco, quando nós não perdoamos, quando nós odiamos, quando nós temos raiva, ira ou qualquer sentimento menos feliz, quando nós externamos mentalmente isso, a energia foi e tomou conta de nós, trazendo adoecimentos. Vamos continuar. Assentei-me decepcionado e acabrunhado, vendo Zélia entrar no aposento e dele sair. Várias vezes acariciando o enfermo com a ternura que me coubera noutros tempos. Zélia era amorosa com ele também. Era atenciosa. E depois de algumas horas de amarga observação e meditação, voltei cambaleante à sala de jantar, onde encontrei as filhas conversando. Sucediam-se as surpresas. A mais velha casara-se e tinha no colo o filhinho. E meu filho? Onde estaria meu filho? O meu filho. Zélia instruiu convenientemente uma velha enfermeira e veio palestrar, mas calmamente com as filhas.
Vim vê-los, mamãe, exclamou a primogênita, não só para colher notícia do Dr. Ernesto, como também porque hoje singulares saudades de papai me atormentam o coração. Olha, que saudade é essa? Seria a aproximação do papai, a visita e os íntimos laços de ternura que existem entre eles? Seria isso? Desde cedo, não sei por que penso tanto nele e uma coisa que não sei bem definir. Não terminou, lágrimas abundantes borbotavam-lhe dos olhos. Zélia, com imensa surpresa para mim, dirigiu-se à filha autoritariamente. Ora essa, era o que nos faltava. Aflitíssima como estou, tolerar as suas perturbações? Que passadismo é esse, minha filha? Já proibi a você terminantemente qualquer alusão nessa casa ao seu pai. Não sabe que isso desgosta do Ernesto? Ernesto é ciumento. Ernesto é ciumento também. Já vendi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto. Ou seja, os móveis de Jacarandá se foram. Modifiquei o aspecto das próprias paredes e você não me pode ajudar nisso? Não falar do seu pai para que o pobre Dr. Ernesto não tenha ciúme? Desde que a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cachola. Onde já se viu tal disparate? Essa história dos mortos voltarem é o cúmulo dos absurdos, falou Zélia. A outra, embora continuasse chorando, falou com dificuldade. Não estou traduzindo convicções religiosas. Então é crime sentir saudades de papai? Vocês também não amam? Não têm sentimento? Se papai estivesse conosco, seu único filho, varão, não andaria, mamãe, a praticar por aí tantas loucuras. Olha o filho do André Luiz, praticando loucuras. Ora, tornou Zélia nervosa e enfadada. Cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Não se esqueça de que André está morto. Não me venha com lamuras e lágrimas pelo passado irremediável. Aproximei-me da filha chorosa, estanquei-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento e consolação, que ela não registrou auditiva, mas subjetivamente sob a feição de pensamentos confortadores. É exatamente assim que os nossos entes amados, nossos mentores, nossos bons anjos, ou aqueles que nos querem mal, que se aproximam pelas nossas energias, nos falam, o pensamento entra em nossa mente e se mistura com os nossos pensamentos. Isso se dá pelas intuições que dão assim. Afinal, via-me em face de singular conjuntura. Compreendi agora o motivo pelo qual meus verdadeiros amigos haviam procrastinado tanto o retorno ao lar terreno. Ou seja, deixaram que André se preparasse o máximo possível para que ele pudesse lidar com essa situação de um intruso no seu lar, com a sua mulher, com a sua cama, se desfazendo dos seus móveis e sendo um padrasto das suas filhas, do seu filho. Mas veja que ele estava preparado, porque ele mesmo se reequilibrou, né? Angústias e decepções sucediam-se de tropel. Minha casa pareceu então um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Nem haveres, nem títulos, nem afetos, somente uma filha ali estava de sentinela ao meu velho e sincero amor. Nem os longos anos de sofrimento nos primeiros dias de além-túmulo me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Quando você desencarna, provedor de um ambiente, você, na maioria das vezes, leva a preocupação de como ficarão os seus. E leva também
a impressão de que ninguém poderá substituí-lo e é que aqueles seus sentirão de tal forma a sua falta que não conseguirão viver. E tudo continua. Chegou a noite e voltou o dia, encontrando-me na mesma situação de perplexidade ao ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado. À tardinha, o danado do Clarencio passou, oferecendo-me cordial de sua palavra amiga e reta. Percebendo o meu abatimento, disse solícito: compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade desse testemunho. André, põe em prática tudo aquilo que você tem aprendido. Não tenho diretrizes novas. Qualquer conselho de minha parte, portanto, seria intempestivo. Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, opera sempre quando seguida verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Agradeci sensibilizado e pedi que me não desamparasse com o necessário auxílio. Clarencio sorriu e despediu-se. Note que Clarencio podia ajudar naquela situação de ajuda no lar, de reequilíbrio do lar, de auxílio ao coitado do Ernesto. Mas Clarencio entendeu que essa era uma missão, uma atividade que cabia a André para consolidar as modificações dos pensamentos e tudo aquilo que ele tinha aprendido. Então, em face da realidade, absolutamente só no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica e refleti com mais serenidade. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se eu fosse o viúvo na terra? Teria acaso suportado a prolongada solidão? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar um novo consórcio? E o pobre enfermo? Como e por que odiá-lo? Por que odiar Ernesto? Essa é a pergunta. Por que detestar Ernesto? O coitado do Ernesto. Não era também meu irmão na casa de nosso pai? Não estaria o lar, talvez, em piores condições se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? É importante pensar nisso. Talvez Ernesto tenha vindo para dar um suporte, um equilíbrio e uma afeição e às vezes suporte financeiro para que os filhinhos e a esposa pudessem continuar a jornada. Às vezes está dentro da programação, inclusive. Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a outras fontes. Não podia proceder como homem da terra. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era assim constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação, e estendia-se agora a comunidade universal, dominado de novos pensamentos e, portanto, reenergização, recobrou as suas condições plenas. Senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. E aí André Luiz, ele não só foi concedida a ida dele para descobrir a verdade, a situação, numa hora em que ele teria condições de reagir positivamente, assim como ele já estava preparado pelo trabalho na espiritualidade, para ele estar no próximo capítulo, para fazer toda a intercessão necessária ao restabelecimento daquilo que fosse possível espiritualmente ao Ernesto, que estava adoentado. Doença possivelmente orgânica agravada pelos espíritos. Então, no que tangia realmente aos aspectos espirituais, ele estava apto a fazer esse à parte e até solicitar e clamar ajuda para os aspectos orgânicos. Para Deus. Encerramos o capítulo do Nosso Lar, passar para Isabel
fazer o encerramento, não é isso, André? O encerramento desse nosso estudo. Então vamos encerrando os estudos da noite, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores, aos bons espíritos que aqui estão nos envolvendo, nos auxiliando, que estiveram aqui conosco para proporcionar o estudo da noite com tranquilidade, equilíbrio, e que nós possamos levar para o nosso dia a dia a ideia de começarmos devagar, que seja um passinho de formiga a tal da nossa reforma, para que possamos olhar para dentro de nós e vermos o que realmente precisamos nos modificar para nos melhorar e ir em direção à nossa própria evolução. Ajudando ao próximo, iremos nos ajudar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Obrigada, Mestre. Obrigada por tudo. Abençoa todos que estão aqui, que estão nos assistindo, que irão nos assistir mais tarde. E que todos possam receber de acordo com as suas necessidades. Mais uma vez, obrigada por tudo. E fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, estamos encerrando os estudos da noite. Nos encontraremos na próxima segunda-feira, se Deus quiser, para mais um estudo do Evangelho, Livro dos Espíritos e Nosso Lar. Fiquem com Deus. Boa semana a todos. Boa noite.